eu quero que Deus me use para o que Ele quiser. Então, todo dia eu pergunto, Senhor, tu me colocas onde tu queres. E aí eu acho assim que eu não posso segurar o meu dom de ser uma pessoa potente, de ser uma pessoa cheia de energia, de ser inteligente. Eu sou inteligente, eu não vou mentir. Gente, eu estudo todo dia, eu estudo todo dia, domingo a domingo. Então, eu não posso dizer que eu não tenho algum conhecimento, né? Então, mas faz parte. E por que não dividir isso com as pessoas? Então, eu não tenho nenhum problema. Mandei o projeto da nossa pós, todos os documentos, e disse, eu sento com você, a gente faz juntas, mas o seu estado precisa de uma pós acreditada pela Sobeste. Precisa de um curso com respaldo, com qualidade. E eu estou com muita fé que vai dar certo. Manu, eu queria te perguntar sobre, já que a gente tocou no assunto, né, sobre o processo de acreditação dos cursos, né, de estomoterapia pela Sobeste. Como o que a Sobeste, se ela quer alguma coisa em troca, assim, só para a gente deixar claro para as pessoas que estão assistindo, que às vezes as pessoas não sabem o que precisa, as exigências da Sobeste. O diferencial, né? Você que colocou um curso agora, recentemente, né, na Universidade Federal, um curso muito bem falado, né, tá na primeira turma, mas já está muito bem falado. E o que precisou e o que precisa para ter essa acreditação pela Sobeste? Achei ótima a sua pergunta, porque quem está de fora, às vezes, acha assim, isso é besteira, a Sobeste ganha alguma coisa com isso, né? Então, o que é o processo de acreditação? O processo de acreditação é todo um protocolo que você tem que seguir com requisitos mínimos que são impostos pelo WCET. E a Sobeste, ela meio que tem um respaldo, né? Como hoje a Sobeste, ela pode acreditar cursos, trazer certificações, que antigamente era tudo o WCET que fazia. Então, a Sobeste já tem essa credibilidade mediante esse órgão internacional para qualificar essa formação. Então, a Sobeste, ela diz qual é o conteúdo mínimo. Não é que ela diz, ela faz essa tradução do que o WCET preconiza. Qual é o conteúdo mínimo que tem que ter? Conteúdo hora aula mínima de prática, porque um dos diferenciais hoje nós temos que ter a mesma quantitativa de hora aulas para os 3 módulos, incontinência, feridas e estomias, além de desenvolvimento profissional. E nos 3 módulos clínicos, nós temos a mesma quantidade, temos que ter de carga horária teórica e prática. Então, por exemplo, lá no nosso curso hoje, nós temos 96 horas de carga teórica para feridas. Então, os nossos alunos vão passar 96 horas em campo, tá? E aí, dá trabalho. Dá trabalho, porque você precisa gerenciar uma série de coisas. De cronograma com aulas de especialistas, de cronograma de campo de estágio. Os nossos estudantes, em sua grande parte, eles são trabalhadores. Então, dá trabalho gerenciar tudo isso, né? E 96 horas de prática ainda é pouco, né? Se a gente parar para pensar, a gente não sai... Eu digo, gente, vocês não vão sair daqui experts em tudo. Vocês vão ter uma boa base. E aí vocês vão depois, a vida construindo, correr atrás. Então, a Sobeste, ela te dá essas diretrizes. O Conselho de Educação, ele inclusive orienta. Se a gente tem dúvidas, a gente pergunta. Eles ajudam. O que precisa ter o projeto? E a gente não precisa pagar nada para a Sobeste. Porque foi interessante que uma colega perguntando esses dias assim, sim, para o nosso curso ser acreditado, a gente precisa ficar pagando alguma coisa mensalmente para a Sobeste? Não, gente. A Sobeste não quer, com a acreditação, ser um meio de vida. Pelo contrário, quer inclusive uma instituição sem fins lucrativos. Ela quer garantir a qualidade da formação dos nossos estomoterapeutas. Então, ela meio que gerencia, organiza, atravessando, fazendo a ponte do que o WCET preconiza com quem tem interesse. Então, ter um curso acreditado significa que você tem um curso que está assumindo os pré-requisitos do nosso órgão internacional, sob a gestão e apoio, porque fica parecendo assim que a Sobeste vem só para cobrar, exigir. Não, ela exige qualidade, mas eles têm um apoio, a gente tem apoio, tá? Para que a gente consiga ter uma formação minimamente de qualidade. Né? E aí eu digo minimamente porque, por exemplo, se não me falha a memória, a carga horária mínima obrigatória é 320 horas. Só que hoje em dia nenhum curso mais tem 320 horas. O nosso tem 672 horas. Né? Por quê? Porque as demandas, os conteúdos vão aparecendo e a gente quer ofertar isso. Mas sempre tendo esse cuidado. Então, a gente, quando pensa em fazer um curso, a gente faz essa articulação com a universidade,
faz o nosso projeto político-pedagógico em cima do que o WCET orienta, indica, e a gente depois manda para a SOBEST fazer a avaliação. E aí eles vão ver realmente se a gente está se propondo a cumprir todos os temas, se tem uma equipe multidisciplinar, porque eles entendem que é importante a gente ter envolvimento, por exemplo, da nutrição clínica, né, de alguns profissionais médicos, de alguns outros profissionais para a construção desse conhecimento, se você está respeitando a carga horária prática e se você tem campo para essa carga horária prática. Não é só dizer, olha, eu vou dar 96 horas, eles querem saber como é que vai ser dividida, quantas horas vai ser no HU, quantos professores tem, quantas horas vão ser em hospital tal. Eles analisam até o currículo, né? Assim, dos professores. Tudo. E aí a gente dá a entrada, e aí foi uma opção minha e da Viviane só iniciar o curso depois da acreditação inicial, porque a gente tem essa aprovação inicial, mas a acreditação final só acontece com 1 ano de funcionamento do curso, com pelo menos um módulo terminado, inclusive com a parte dos estágios. Aí a gente vem, solicita a acreditação final, vem uma pessoa do Conselho de Educação em loco, pode ser 1 ou 2, para conhecer realmente a estrutura do curso, conversar com os alunos, né, conhecer os serviços de prática, para realmente ver se aquilo que tu submeteu no teu projeto, tu realmente está conseguindo cumprir. Aí ele te dá essa acreditação final, que dura por 6 anos. E aí a gente precisa sempre estar reavaliando, né? Por quê? Porque muitas vezes você começa de um jeito, mas tem que se manter. Então, por isso que a cada 6 anos a Deixa eu gente... te fazer aqui uma pergunta. Por exemplo, dura 6 anos, mas aí, se você quiser abrir 2 turmas no ano, 3 turmas... Se conseguisse, Se né? Eu puder, digo assim, pela estrutura, se você tiver estrutura para isso. Eles não limitam a quantidade ou eles não? Tem que Limita terminar assim. uma turma, começar a outra? Não, na hora que você vai fazer a submissão do projeto, tem um checklist, um formulário, e ele pergunta qual é a frequência que você quer abrir turmas, né? E aí eu coloquei lá que a frequência é só quando terminar uma turma, né? Até porque, como a gente estava conversando, nós temos outros cursos aqui bons, acreditados, e a gente achou que seria pertinente a gente alternar os anos de seleção, para não ficar todo mundo selecionado de uma vez só. E também não tem necessidade. Dá muito trabalho. Gerenciar, organizar. A gente está ligado, todo dia tem o que fazer. Não é só lá no final de semana de aula, né? Então, ele te pergunta se você vai ofertar anualmente ou a cada 2 anos, né? Que é quando termina uma turma. E aí você tem que seguir o que você se comprometeu, né? Então, a gente realmente se comprometeu a fazer a cada 2 anos e a gente pensa em manter assim. Apesar da procura ser muito grande. A procura é grande. Mas não tem condição. Mas você sabe de uma coisa? Ano passado, começo de 2022, a SOBEST fez um levantamento junto às coordenações de cursos credenciados, acreditados, para ver quantos estomaterapeutas formados por esses cursos têm. O resultado que nós tivemos, óbvio, em janeiro de 2022, tem 1 ano e meio, nós só tínhamos 177 estomaterapeutas formados pela Universidade Estadual do Ceará, que até então, né, nós não tinha UFC, eu acho Nem a Rodolfo. que quando eles fizeram o levantamento, a Rodolfo não tinha formado ainda, mas mesmo assim, né? A gente pensa que é muito mais, mas se você pensar o quê? O curso é desde a década de 90? É 93, a primeira turma, né? Aí vai pensar também... 20 anos, 20 só anos. 177 profissionais, porque tem gente que começa e não termina. Muita gente de outro estado também veio e volta pro seu volta para o estado. seu estado, isso. Então, assim, ainda ou seja, nós não temos nenhuma estomaterapeuta por município no Ceará. Nós temos 184, 189, né, municípios, não sei. Né? Então, óbvio que depois desse levantamento, 1 ano e meio, já tivemos turma da Rodolfo, que se formou, né? E eu acho que esse número já aumentou. Mas mesmo assim, ainda não dá conta. Não dá conta. Infelizmente. Por quê? Porque a gente pensa numa perspectiva sempre de atendimento de serviço privado. Primeiro que eu ainda acho que no serviço privado ainda tem muito que tem muita coisa para fazer, para abrir, muitos colegas empreendendo, e eu acho que a gente tem mesmo que empreender, né? Nos serviços privados, ter mais profissionais, e no serviço público nem se fala, né, gente? Ainda tem muito campo. E tem muito campo. Essa parte mesmo da incontinência que você está falando aí, a gente tem basicamente agora o seu ambulatório e o do Ricardo lá. E o do HGF também. O HGF, eu não... muito com pessário lá. Com pessário. Eles trabalham muito com pessário. A gente está tentando, tem uma compra na UFC agora que a gente está tentando, a gente pediu, né?
para ver se a gente consegue incluir os berçários lá, porque a gente ainda não tem esse dispositivo para doar, né? O que que eu tenho feito? Quando eu atendo mulheres que precisam de berçário, eu encaminho para a Dayana, atender no consultório dela, se o paciente tiver condição, que aí precisa mensurar, ver qual é o berçário para a paciente comprar, se ela tiver condições, porque é um dispositivo que custa R$ 400, entre 400 e 500. Para algumas pessoas é impossível, para outras é possível parcelar em 12 vezes, mas que precisa ter os berçários testes, a pessoa precisa fazer o teste. Nós ainda não temos, mas eu tenho fé em Deus que a UFC vai comprar, em nome de Jesus. Tem vários, né, para ver qual é realmente o adequado para a pessoa não comprar vários. Não, e eu pedi berçários testes, mas eu também pedi alguns para dar para os pacientes, né? Instituição pública, o serviço é extensão, a gente tem que trabalhar para a comunidade, então se comprar, aí a gente vem aqui divulgar, quem estiver precisando de berçário vai pra lá, Coisa boa. se Deus quiser. Sim. Manu, eu acho que chegou a hora A novidade. da novidade. Você me prometeu 2. Pronto, vou dizer a primeira que não é mais tão novidade, que eu já falei aqui para vocês, é até uma cobrança, viu, Luciana Catunda? Tem um monte de nome aqui, né? Ela vai Pronto, aí vocês cobrem a ela. A gente sabe que a gente tem muita coisa, um potencial de trabalho muito grande. E uma área que tem sido discutido, já tem GCs, grupos de trabalho aí. Eu realmente não tenho muita propriedade disso, mas é em relação à podiatria clínica. Né? E a gente tem tentado falar um pouco sobre ela dentro do curso de especialização, mas não tem espaço, porque a podiatria clínica ela é um mundo, vocês sabem disso. Ela é uma especialidade por si só. Então, a gente convidou a Lu, né, Lu? Para, com a expertise dela, ver se ela topa para a gente abrir uma especialização de podiatria clínica pela UFC também. Eu entraria com todos esses recursos da universidade, os trâmites legais, e seria coordenado por ela, porque ela é a pessoa que tem, né, a expertise. Então, Lu, deixa aí para a audiência cobrar de você. 3 alunas? Tem 3 alunas. três alunos. Na hora. E a outra é o seguinte... Eu vou contar para vocês como foi que nasceu a pós, porque eu acho que alguém disse assim... Eu queria saber. Ela falou assim, você terminou na turma agora, a 9ª turma, 9. e já colocou... Não, e assim, o que eu vejo é que, puxando o saco, né? Ela tem muita visão, ela pensa além do tempo dela, né? E aí ela disse assim, e já colocou um curso, e aqui já tem 2 cursos acreditados. Então, na verdade, a gente não tinha, eu e a Viviane, esse insight de colocar o curso. Mas a gente tinha um pensamento maior, que a gente tinha um desejo de fazer uma residência em estomaterapia. E aí, óbvio, a gente conversou entre nós e tudo que Deus faz é muito bom. Porque um dia chegou lá na nossa sala a Alexandra e a Solange, que são estomaterapeutas lá do HU, dizendo que o HU tinha interesse em abrir uma residência, mas que precisa estar ligada à universidade, né? E aí... Foi só o que eu queria, eu e a Vivi, né? E a gente construiu todo o projeto. Já está todo feito. E já foi submetido para o Ministério da Educação. A única coisa que nós estamos aguardando é abrir edital de bolsa, né? O governo liberar novas bolsas, porque a gente só pode ofertar se tiver bolsa para o residente. E aí, o que isso tem a ver com a pós? Até então, a gente não tinha pensado em fazer pós. Então, a residência, ela é uma pós-graduação muito ampla, são 5.760 horas. Olha aí, Maria Luísa, vai ser... 80% dessa carga horária é prática, mais 20% tem que ser teórica, pelo menos acho que é 1.172 horas tem que ser a hora teórica. E aí, quando a gente estava montando o projeto, eu disse, vem cá, Vivi, onde é que a gente vai dar a teoria para esse pessoal? Porque, por exemplo, nós vamos começar com 2 bolsistas, né? Normalmente, para a gente ver como é que a residência se insere no HU. E aí a gente diz, eles têm que ter mais de 1.000 horas teóricas. E tem que ter tem uma parte delas que é de desenvolvimento profissional, que é metodologia, que é comum a outras profissões, mas tem que ter a carga horária específica. Onde é que nós vamos dar essa aula? Só nós 2? 700 horas de aula, 800 horas de aula para esse povo fazer a residência? Como? Aonde? Vivi, nós vamos ter que montar uma pós. Por quê? Porque quando nós tivermos a residência, a parte específica da estomaterapia, eles vão fazer aqui conosco. Porque tem muitas aulas no HU sobre diversas coisas e tal. Mas tinha que ter um conteúdo teórico específico. Como é que a gente
gente vai fazer uma residência se eles não vão ter o conteúdo teórico da estomaterapia? E foi daí que surgiu a ideia da pós, para dar uma sustentação teórica para residência quando ela vier, que eu não sei quando é, né? Mas que o projeto já está feito, já foi submetido e agora a nossa espera é pela abertura do edital de bolsas. Então, porque que é uma... Aí, junto tudo é isso. Eu faço parte do Conselho da Direção Nacional da SOBEST, então não seria lógico eu fazer algo tão grandioso, né? Pensar em fazer alguma coisa desse tipo, sem ter o aval da SOBEST. Aí nós sentamos para conversar. E aí, assim, o que é melhor ou não sei. O WCET, que é o órgão que nos rege, ele não reconhece, não existe residência para eles. É um tipo de pós-graduação que não é reconhecida, muito embora, se tu pensa que tem 5.700 horas de formação, essa pessoa tem tudo para sair muito preparada. Mas ainda não é algo reconhecido, porque, na verdade, para eles nem existe residência. E aí, estamos pensando com a diretora, né? Fomos conversar com a direção da SOBEST e como é que a gente faz? E aí, óbvio, a SOBEST comprou a ideia, disse, não, a gente entende que esse é um movimento que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e aí eu disse, eu também acho, e é importante que ele aconteça em parceria e qualidade com a SOBEST. Por quê? Porque a gente precisa tentar manter esse padrão nas 3 áreas, porque assim, quando a gente vai conversar por aí, conversa com o hospital, por exemplo, se a gente deixasse, era só feridas, a residência era só no ambulatório de feridas, né? E aí a gente precisa ter, e a gente tem feito essa parceria, alguns critérios, né? Eles já pensaram, porque a gente até nem sabe se em outros locais, hoje não existe ainda, né? No mundo, nem no Brasil, nem no mundo. Olha aí, seria o primeiro. Seria o primeiro, mas é isso que eu tô dizendo, a gente nem sabe se não tem outras pessoas por aí pensando a mesma coisa, né? Mas aí eu tô aqui divulgando, mas então já eu fui a primeira que divulguei. A primeira, gente. E que eu saiba que está em contato com a SOBEST até agora só a gente, né? Porque a gente tem a certeza de que o que a gente for desenvolver na área, a gente quer desenvolver com qualidade e com respaldo nacional e internacional. Então, um dos nossos sonhos é que isso sendo instituído com o respaldo da SOBEST, que aí, óbvio, eles estão pensando em alguns critérios, e um dos critérios para ter uma residência com apoio da SOBEST, tem que estar ligada a um curso acreditado, né? Entre outras coisas. Quem sabe não será mais um prêmio de inovação que a SOBEST vai ganhar junto ao WCET. Agora é ouro, né? Porque nós já ganhamos um prêmio bronze de inovação, um prêmio prata. Eu digo, gente, vamos ver, será que não vai ser ouro, hein? Porque nós vamos trazer uma formação muito ampla, né? 5.700 horas é muita coisa. Uma residência, né? 2 anos. 60 horas semanais. Então, a gente está torcendo que dê certo. Né? Em nome de Jesus, já deu. Estamos esperando só a bolsa. Nós também já estamos na torcida agora, né? E por falar em prêmio... Gente, a pelve de ouro. Ouro, gente. Ai, meu xodózinho lindo. A gente tinha 2 cearenses de nome, né? Sim. Lá, concorrendo também. A Dayana e a professora Manuela. E a professora Manuela trouxe esse prêmio, né, pra gente. Conte aí sobre ele, o que ele significa. Meninas, ele significa... Acho que a gente estava falando isso antes, a questão do nosso reconhecimento, né? A gente trabalha por dinheiro, isso é fato. Acho que a gente tem que trabalhar muito por tesão, por amor, gostar do que faz. Mas também é muito bom a gente ser reconhecido, né? E aí, quando eu me inscrevi no prêmio, que eu vi as selecionadas, eu confesso que eu sou uma pessoa confiante, porque eu acho que a gente tem que ser confiante no que a gente vai fazer, mas também a gente não pode ser soberbo, né? E eu reconheço a qualidade das pessoas, do trabalho dos outros. Então eu disse, puxa vida, 2 teses de doutorado, porque o trabalho das meninas eram 2 teses de doutorado, lindas, perfeitas, maravilhosas. E o nosso trabalho também era um trabalho muito bom, que era relatar essa experiência de implantar um ambulatório como atividade de extensão. E aí, confesso que, se a gente for numa perspectiva de pesquisadora, que eu sou, né? Adoro pesquisa também, metodologicamente elas tinham um trabalho bem mais robusto. Mas eu acredito que uma das coisas que o prêmio viu
o retorno social, aquilo que a gente estava vendo. Que eu segui todos os parâmetros metodológicos que o prêmio pedia na inscrição do resumo, gravação de vídeo, fiz cabelo, fiz maquiagem, porque assim, eu vou fazer um negócio, eu sou José do Egito, eu dou o meu melhor. Vou gravar para mim, José. Vou já dizer outra coisa aqui em relação a isso. Então, eu dou o meu melhor. Mas eu confesso que eu não estava segura, não, porque eu estava concorrendo com duas grandes potências, com dois trabalhos incríveis, mas eu também acreditava no potencial do nosso trabalho, né? Que é um trabalho de uma liga, com muita gente envolvida, com muito amor e com retorno social. E assim, fiz uma campanha pesada nas redes sociais, porque eu sou dessa. Você quer fazer campanha nas redes sociais? As meninas dizem, conta com a Manu. Bota logo os alunos da liga, os alunos da liga são demais. Beijo, liga. Amo vocês. E aí a gente foi contemplada. E assim, eu fiquei muito emocionada. Eu confesso que até o último momento eu não achava que fosse o nosso. Né? Como eu disse, tinham 3 trabalhos, e foi tudo muito sigiloso. Aquela história das redes sociais, a gente acabava que não conseguia ver quantas pessoas tinham acessado. Enfim. Mas, e aí eu fiquei pensando, depois a gente recebeu, né, o relatório e viu o que foi avaliado, e realmente, para um relato de experiência, ele tinha toda a questão metodológica redonda, e eu acho que o que fez mais diferença em relação aos outros foi realmente a aplicabilidade e o retorno social, porque o das meninas ainda estava muito no nível de pesquisa, ainda não tinha, era uma pesquisa desenvolvida, eram produtos validados e tudo, até testados, mas ainda não estavam sendo amplamente utilizados. Então, eu creio, eu não vi o relatório delas, né, que pelo fato da nossa experiência ter um impacto social, maior no momento, consistente, né? Naquele momento, foi que nos permitiu trazer para casa, né? Tá? Deixei o prêmio lá na minha sala, porque eu digo, o prêmio é da nossa liga, né? As pessoas olham muito e acham que é muito a minha cara, mas não é só a minha cara. É um grupo grande de muitos alunos, da Viviane, de outros enfermeiros, né? A Andresa, a Camila, o Ernesto, a Tiffany, a Thalia. Então, são muitas pessoas envolvidas. E aí, esse prêmio é delas, é nosso. É de você. É nosso, entendeu? Mas, assim, foi um momento... Poxa vida, imagino a emoção. Emocionante demais. Porque na hora que esse prêmio foi lançado, eu digo, eu vou trazer esse prêmio para mim. A minha amiga até diz assim, menina, as palavras têm poder. Eu digo, tem, a gente tem que dizer, mas não é só dizer, a gente tem que se preparar para isso. Então, tinha que gravar um vídeo. Eu fiz penteada, eu fiz maquiagem, eu baixei um aplicativo, um negócio para fazer o script, eu fiz todo o preparo. E aí, de novo, a história de José, a gente tem que dar o nosso melhor sempre. Fui fazer uma seleção agora para ser tutora do PET e enfermagem na UFC. Eu só tenho 3 anos na UFC, 3 anos e meio, e eu já fiz muita coisa, mas tem algumas coisas que não deu tempo de fazer ainda. Tem alguns tipos de bolsistas e tudo. Então, essa seleção específica, ela pedia alguns itens no currículo que eu ainda não tinha tido tempo, né? Por exemplo, participar de cargo de coordenação de graduação, de NDE, e eu não pontuava. Eu pontuava muito bem em atividade de extensão, em publicação de artigo, e mesmo assim, e eu sabia que as meninas que iam concorrer comigo já são mais antigas, tinha toda aquela pontuação. Então, eu sabia que o meu currículo estava com a nota tipo 2 pontos a menos que elas. Olha, minha filha, você tirar 2 pontos numa seleção com as professoras da Federal, que são tudo top, é muita audácia minha, né? Eu disse, mas não tem nada não, eu vou dar o meu melhor. Eu vou. Aí tinha a fase de apresentação do projeto, né? Eu digo, eu não vou sair bem no currículo, mas eu vou fazer o melhor projeto. Fiz o meu projeto, pedi às minhas amigas para corrigir, porque eu também sou dessas. Eu gosto do trabalho em grupo. Eu dou o meu melhor, mas eu gosto que as outras pessoas leem, olhem, deem a opinião delas, porque às vezes a Sabrina vê uma coisa que eu não vi, e aí eu acho que ficou muito lindo o trabalho. Eu fui fazer minha apresentação. Comprei um curso caríssimo, os PowerPoint, para fazer um negócio lindo, apresentação chique. Fiz penteado, comprei roupa nova, fiz maquiagem para me apresentar, mesmo sabendo que eu tinha poucas chances de passar. Por quê? Porque eu entendo que 2 pontos de currículo para tirar numa seleção onde as professoras que você conhece são muito top, era muito difícil. Mas eu dei o meu melhor. E eu terminei, não passei em primeiro lugar, né? Fui depois convidada para ser co-tutora, junto com a Sasha, que passou. Mas a meu marido disse assim, tu é muito besta, tu já sabe que tu já está começando em desvantagem. Eu disse, mas não importa, eu vou dar o meu melhor até o fim. Eu vou dar o meu melhor até o fim. Entendeu? E aí isso me fez
ter a certeza, porque aí eu não. Aí depois eu recebi um feedback. Pessoa que estava lá disse, professora, sua apresentação foi maravilhosa, seu trabalho foi isso. Isso vale a pena, porque eu não passei naquele momento. Mas aquelas pessoas que estavam ali, elas sentiram o impacto do meu potencial. Então, não interessa se eu tinha 2 pontos de currículo a menos. O que interessa é que eu tinha que dar o meu melhor. Entendeu? E eu acho que isso é o que eu deixo aqui para todo mundo. A audiência é para lá? Que eu deixo aqui para a audiência. Vamos seguir o exemplo de José do Egito. Quem não conhece essa história, leia, tá lá em Gênesis. Não sei o número do capítulo, que eu não tenho mais juízo. Vejam vídeos. Porque eu acho que é uma mensagem muito inspiradora que Deus passa para nós. Deus diz que Ele está conosco, se assim nós acreditarmos e deixarmos Ele guiar a nossa vida. Mas Ele diz também que a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Senão, não precisava José ter feito nada daquilo. E tantos outros exemplos que nós temos na Bíblia. Então, eu creio muito nisso, que o propósito de Deus ninguém muda, porque Deus é Deus e Ele vai fazer. Mas eu acredito que Deus, Ele espera também da gente. Que a gente dê o nosso melhor. Que a gente dê o nosso melhor e Ele honra. Então, assim, eu não fui aprovada, por exemplo, nesse momento. E hoje eu entendo que Deus tem outros planos já para mim, porque eu estou pensando em fazer o pós-doutorado ano que vem. E aí, se eu tivesse passado nessa seleção, eu não ia poder ir pro pós. Outra coisa. Outra novidade. Então, é isso. Aí hoje eu entendo. Na hora eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz pela pessoa que ganhou, que ela até me convidou para trabalhar com ela, que eu acho até mais responsabilidade. Quando a pessoa lhe convida, ela está dizendo que ela está dando a que eu acredito em você. Né? Não é que você passou por um currículo, a pessoa está confiando. Então, assim, é uma responsabilidade maior de conduzir esse projeto junto com a Sasha. Mas é isso, eu dei o meu melhor. Então, eu acho que se eu puder deixar uma mensagem para todo mundo e para as nossas colegas estomaterapeutas, é isso. Gente, vamos dar o nosso melhor. Seja no SUS, seja dando aula, seja empreendendo, né? Seja ajudando aquela pessoa que está precisando. Cada paciente, em cada pessoa, né? A gente dá o nosso melhor, independente da gente ter algum retorno financeiro. No momento. E porque, vem. Porque eu sempre comento com a Maria Luísa, porque a Maria Luísa é uma pessoa que ela também é da Liga. Era da Liga, presidente da Liga. Aí eu disse, não, a gente tem que chamar ela. A única aqui, né, que não é estomaterapeuta, mas eu disse, menina, eu já acho ela vai pra residência. Ela tava aqui piscando pra ela. Aí ela é assim, uma menina cheia de ideias, inteligentíssima. Aí eu digo assim, Maria Luísa, a gente convidou ela, né, pra cá, porque eu disse, não, Maria Luísa, a gente chama, bora. E ela faz acontecer, porque ela é muito boa também. Mais um podcast que me enriqueceu como pessoa. Que bom. Né? Manu, a gente tá aprendendo tanto. Demais. A gente aprende tanto. E aquele negócio não é porque a gente gente joga confete em ti, que a minha luz vai se apagar. Não, muito pelo contrário. Exatamente. É a gente se fortalecendo como enfermeira, como mulher, como estomaterapeuta. Eu também acho. E a gente tá aqui para se ajudar mesmo, porque a troca é a melhor experiência que tem. Eu amo essa troca. Quantos ensinamentos a gente não teve aqui, né? Muitos. E as pessoas que vão assistir vão ter também. Se quiser. Já As fazer a outras pessoa também. desanimada, Story, né? gente, Escuta muito isso, bom. Deus tem o melhor. Você fica vivo, Mesmo que né, você de não novo. vá ganhar R$1 naquele momento, mesmo que você saiba, ixi, gente, eu acabei de me formar, eu vou para essa seleção, já tem uma doutora lá. Dê o seu melhor, gente. Porque mesmo se não der certo naquele momento, você pelo menos sai com a sensação que não deu. Eu fiz porque o que eu podia. era da vontade de Deus, porque melhor. você fez sua parte, né? Porque eu acho que não tem nada. Uma vez, esses dias, eu assisti um vídeo do Bernardinho, aquele treinador de vôlei, que ele era bem rígido. Ele disse, gente, tem 2 tipos de arrependimento. Né, de dor. A dor da disciplina, na verdade, não é arrependimento. 2 tipos de dor. A dor da disciplina e a dor do arrependimento. Então, quando você está se focando num projeto, que você às vezes dorme tarde, ou você abre mão de algumas coisas para você focar e fazer esse projeto acontecer, é doloroso. É um dia que você deixou de ficar com o seu filho, é uma praia que você deixou de curtir. Mas quando o resultado final sai e é maravilhoso, aquela dor, ela é totalmente esquecida, mas a dor do arrependimento não. E se eu tivesse e se eu tivesse estudado mais 1 hora por dia, igual quando eu fui fazer a minha prova para o concurso da UFC, eu já tinha 15 anos de formada, eu disse assim, Deus, eu não tenho nada fixo, eu sou CLTista, CLT hoje não é amanhã, da universidade particular, tem meninas que se formaram antes de mim, já estão aí com o seu concurso, eu não consigo nada, por quê? E Deus eu não entendia, mas
Na verdade, desde que eu me formei, não teve um concurso grande. Teve a seleção da EBSEC, eu não sei por que eu não fiz na época, e pronto. E aí eu terminei o doutorado e apareceu essa oportunidade e eu me dediquei absurdamente. Eu só não abri mão dos meus treinos, que na época eu estava me preparando para uma competição grande, foi a última competição grande que eu participei, mas fora isso eu trabalhava, eu treinava e eu estudava. Eu fiz um programa para estudar para o concurso, eu estudei, eu cronometrei o tempo da prova, eu fui me informar como é que era a prova, eu fiz redação, eu gravei, eu decorei praticamente tudo. Então, eu me dediquei e Deus me honrou. E aí eu vou contar aqui uma coisa. Quando saiu o concurso da UFC, saiu também um edital para a Unilab. Na UFC só tinha uma vaga e na Unilab tinham 2. Eu me inscrevi para os 2, né? Porque eu disse, tinha alguns conteúdos iguais. E aí, como é que é a inscrição? Você preenche lá um negócio, aí você gera um boleto, você paga o boleto e sai o comprovante do banco e você vai entregar toda aquela documentação presencial. E eu fiz a inscrição da UFC e fiz a inscrição da Unilab. Gente, eu imprimi o comprovante amarelinho do Banco do Brasil, porque fui dirigindo meu veículo automotivo lá para a Unilab fazer a inscrição, porque era presencial. Na hora da inscrição, o rapaz confere se está toda a documentação. Ok, estava inscrita. Poucos dias depois saiu minha inscrição indeferida na Unilab. Eu fiquei louca. Nunca vou esquecer. Quando eu fui olhar por quê? Por falta de pagamento. Eu digo, não pode. Eu não tinha dinheiro, só pagava pelo Banco do Brasil, eu não tinha dinheiro. Meu marido transferiu o dinheiro para o Banco do Brasil, né? Eu só tinha outra conta para eu pagar o boleto. Eu imprimi tudo, eu não ia sair daqui de Fortaleza para a Unilab se eu não tivesse pago. Resumo da ópera, quando eu entrei na conta, o dinheiro não tinha saído da conta. Não é porque ele foi agendado, nada. Nem o gerente sabe explicar. Tinha um recibo de pagamento, mas como o dinheiro não entrou na conta da Unilab, eles indeferiram. Gente, eu chorei copiosamente. Eu me lembro que foi numa sexta-feira que tinha pós, eu ainda estava na pós, eu não fui assistir aula, que eu estava com os olhos dessa altura. Porque eu dizia, poxa vida, Senhor, eu perdi uma grande chance, porque se eram 3 vagas, 2 da Unilab, eu perdi 60% da minha chance. Isso me abalou completamente. Né? Mas eu disse, não, como agora eu só tenho essa, eu tenho que me dedicar a essa. E, gente, eu tinha uma rotina fixa, um negócio assim, tudo que eu planejei, eu fiz, e para a honra e glória do Senhor, deu certo. Nós tínhamos mais de 50 pessoas, inclusive pessoas na área, porque o concurso era para saúde mental, que é a minha área, e saúde do idoso, que não era a minha área. Então, eu tive que estudar muitas coisas de saúde do idoso que eu não tinha noção. Quando eu cheguei para fazer a primeira prova, era uma prova escrita, 3 redações, 3 dissertações em 4 horas. Só caiu o tema de idoso. Mas eu tinha decorado, eu tinha estudado, tinha feito a redação. E aí, porque não era só fazer a redação, eu tinha que fazer 3 redações de qualidades iguais em 4 horas. Então, eu treinei até isso. Eu comecei a escrever uma redação. Quando eu via... Então, 4 horas dividido por 3, dava 1 hora e 20 e poucos minutos para cada redação. Quando eu começava em casa a escrever, que já passava de 1 hora e 20, eu já tinha que diminuir. Até que eu cheguei num modelo final de que cada redação levava 1 hora e 20 para ser escrita. Não dava para passar limpo, tinha que ser escrita de uma vez. E aí, depois que eu cheguei naquele modelo final, eu mandei para correção, né, pedi uma colega para ler algumas. Depois que ficou no final, eu gravei. Eu fui lendo e gravando, né, gravando. E aí, acho que ainda tenho no meu celular hoje. Para todo canto que eu ia escutando as 10 redações, porque eram 10 temas para ser sorteado na hora. E eu já sabia as 10 redações decoradas. Porque, gente, 4 horas para 3 dissertações não é nada de tempo. É, não. E aí, eu não podia perder muito tempo pensando, porque senão o tempo... E eu tinha que fazer qual era o maior erro de todo mundo. Tinha que pensar antes. Começava a primeira redação muito bem. A segunda mais ou menos, menos, a terceira era só isso era o que eu sabia que não podia acontecer. Então, eu acho que eu passei mais ou menos uns 40 dias ouvindo essas redações de manhã, de tarde, de noite. Eu tava varrendo a casa, era ouvindo a redação, eu tava dirigindo. E aí, eu meio que, na hora que qualquer tema que fosse sorteado, eu tinha as redações decoradas na minha cabeça. Se for perguntar hoje, ela... Eu acho que eu ainda sei. E eu guardei, viu, minhas 10 redações. Eu bati as fotos pra mostrar pra vocês.
E aí, na hora, os três. Aí, claro que eu queria que saísse temas de saúde mental, porque eu tinha mais propriedade, mas caíram 3 temas de idoso. E eu, eita pau, e tinha gente lá da área de idoso e tudo, mas eu vou fazer. E fiz, porque eu sabia as redações decoradas, não sou beixa, preparo. Tinha aquelas canetas que apaga. Como eu não podia passar limpo, comprei aquela caneta que apagava, porque se eu errasse, eu não queria minha redação feia, rasurada. Claro que não, tenho que ser José do Egito, tenho que dar o meu melhor. Então, eu corri o risco, apagava e fazia de novo também a redação. Ficou a letra toda igual, do começo ao fim, sem rasura. Isso faz a diferença, gente. Faz. Você, como professor, você pega uma redação toda rasurada e outra toda lindazinha. O conteúdo sendo o mesmo, Quem ganha é o do lindo. você olha, o do lindo lhe parece melhor, mais organizado. E daí, de mais de 40 pessoas, acho que só 7 passaram para a segunda etapa. E aí eu passei, eu e outra menina, nós ficamos com 9, as outras ficaram com 7 e pouco. Eu fui e a prova, e a prova prática, a prova escrita era as que eu tinha mais medo. Primeiro, porque eram 3 redações, né? E a prova prática, eu disse, gente, pelo amor de Deus, faz 20, 15 anos que eu não faço uma prova prática. Eu fiz na faculdade, sei mais nem como é que faz isso, né? Uma pessoa olhar avaliando. E aí, a que eu tinha mais segurança, a prova didática, que era da aula, porque eu já era professora. Aí passei, fui sorteado meu ponto de novo, saúde do idoso. Aí você tem 24 horas, preparei a aula, fui dar a aula confiante, para você ver como Deus quer que a gente dependa dele. Eu estava muito nervosa, pedindo muita ajuda a Deus na prova escrita. Ele me honrou. E aí eu fui mais confiante na prova prática, didática, porque eu tinha mais prática, né? Já dava aula. Gente, quase que eu não passo. Tirei 7,5. Fiquei louca. Quando eu vi isso, eu fiquei, Senhor, não vou passar. Fiquei arrasada e tudo. Assim, não, mas entregar nas mãos de Deus. A última prova era a prova prática. Gente, no concurso inteiro só caiu o tema de saúde do idoso para todo mundo. A única coisa que caiu de saúde mental foi na minha prova prática, que foi sobre comunicação terapêutica, o conteúdo que eu estudei na minha tese de doutorado. Meu povo, Pronto, aí era então. assim, mas deixa eu contar para vocês. Era uma sala com as professoras, um povo chique de fora, porque vem todo mundo de fora, não pode ter ninguém conhecido para não ter conflito de interesse. E tinha um boneco, uma boneca olhando para mim. E eu tinha um caso, aí eu saio, caiu esse caso, e eu tinha que atender essa pessoa usando as técnicas de comunicação terapêutica. Eu sei que eu cheguei logo na casa dessa boneca, e aí eu comecei logo, eu falava com a minha voz de enfermeira, e eu mesmo repetia que eu era a Dona Maria. Gente, eu fiz um cenário, né? E tinha que ser 60 minutos, e eu aqui olhando, 60 minutos de conversa, eu e a boneca, só eu e a boneca e eu e a boneca. Ainda tem que ser atriz. É. E aí, eu usei todas as técnicas de comunicação terapêutica, me ajudou. Eu já ter sido enfermeira em saúde mental, então aquela consulta era um atendimento que eu já fiz. Eu só tinha realmente que sistematizar o conteúdo de uma forma clara, trabalhar com todos os pontos, mas o melhor foi eu falando como enfermeira e eu mesmo respondendo desse jeito. A energia da Não. E aí, depois, quando eu saí, eu disse assim, meu Deus, que papel ridículo. E as coisas foram gravadas, né? Acho E que ainda eles não riam. não, eu não sei, porque Deus é tão bom que a boneca estava aqui de frente para a banca. Aí, quando a cadeira do enfermeiro estava do lado da boneca. E uma das técnicas é, você precisa estar de frente para a pessoa. Ficava de costas pro E público. aí eu peguei, botei na hora que eu cheguei, tirei a cadeira, botei de frente para a boneca e fiquei de costa para a banca. Se eles riram, se eles não riram, Não viu o que, na é que eles sala. acharam. O fato é... quero assistir. Pois é, eu disse hoje, eu sei que tem gravado, porque as aulas são todas gravadas, né? O fato é que eu saí, eu fui logo a primeira. Aí para essa etapa, só passamos 3. Éramos mais de 40, ficaram 7. Da aula didática, caíram 4, só ficaram 3 para essa última etapa. E só fera, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, fera. E eu disse, Senhor, é tu mesmo. E aí eu fui logo a primeira sorteada. E aí saí horrorizada comigo mesma. Meu Deus, que papel ridículo. Essa mulher deve estar dizendo... Enfim, atuei como eu atuava, fiz o meu melhor, como eu atuava lá no CAPS, né? Era uma visita domiciliar, eu cheguei da visita, chamei a equipe, fiz genograma, ecomapa, envolvi a equipe toda, enfim, fiz o que eu já fazia antes. E aí depois vieram as 2 meninas e elas também foram pontuadas com conteúdo de saúde do idoso. O único ponto de saúde mental foi esse. Depois dessa etapa, só tinha a prova de currículo. Eu fui a única que passei dessa etapa. Eu tirei 9, as meninas tiraram 5 e pouco. 9, gente, falando com a vozinha desse jeito.
Diferencial, Eu mano. acho que foi, acho que ela disseram assim. Meu marido disse assim, eu acho que ela disseram assim, vamos passar essa coitada que ela tá doida. Ela tá doida, não vai ter outra opção, né? E assim, eu fiquei muito feliz com a honra do Senhor na minha vida, porque, gente, foi idoso o concurso inteiro, o que não era da minha área. dinheiro. Não é? E aí, depois da prova de currículo, só tinha eu, era mais uma etapa classificatória. Então, assim, foi uma honra de Deus. Por quê? Porque talvez, se eu tivesse feito a Não tinha inscrição, se dedicado a... eu não tinha me dedicado com foco, porque verdade. o perfil da prova da Unilab é um pouco diferente. Então, como eu avaliei como era o perfil, como era tudo, o que é que tinha que fazer, eu me preparei de forma muito direcionada. Focada. Eu me lembro que eu fui para João Pessoa, na época, com meu marido, visitar minhas irmãs. Elas alugaram uma casa de praia e elas eram lá na piscina e eu na mesa, eu estudando. Não, gente, hoje eu tenho esse conteúdo. Quando eu terminar, esse conteúdo está programado, eu vou. Aí, de noite, eles saíam, iam pra praia, pra pracinha, não sei o quê, eu em casa sozinha, estudando o conteúdo. Quando eu terminar o meu objetivo de hoje, aí eu vou curtir com vocês. Então, Deus tirou isso, não sei, ninguém sabe explicar sobre o paradeiro desse dinheiro, como, não é nem o paradeiro do dinheiro, como é que saiu Como é que ele não saiu? Como é que ele não saiu e o comprovante foi gerado. Eu só vejo que hoje Deus estava dizendo assim, filha, tu tem que se dedicar a isso aqui, porque é isso aqui que é teu. E quando eu vejo como a Unilab é maravilhosa, mas é tão longe, né, minha gente? Glória a Não, Deus. e outra coisa, a diferença você tá fazendo na vida das pessoas, né? Não é? Deus tinha um propósito. É isso que eu digo. Ela, por isso que a mulher, mano, fez em que turma? Porque ela já tem tanto respaldo dentro da estomoterapia que eu achei. Ela foi depois que a gente. Ou ela veio de. Olha aí, ou ela Depois veio que de a outro gente tinha mais estagiário, ideia. então ela já fez mais. Não. A mulher revolucionou a estomoterapia aqui, porque criou outro curso, uma especialização em podiatria que vem por aí. Deus Uma quiser. Trouxe pra residência, UFC, trouxe né? pra UFC. É. E tá aí, fortalecendo E a assim, incontinência, que aqui no Ceará é o que a gente tem Ainda que ainda estamos não precisando é tão forte. caminhar. E aí, fora isso, hoje, eu sou editora diária da Estima, eu sou do Conselho Científico da SOBEST, eu tenho uma amiga, a Thalita, tô citando o nome das minhas queridas todinhas, ela diz assim, bicha, tu pegou teu diploma, botou debaixo do braço e disse assim, e chutou a porta e disse, SOBEST, aqui estou. Eu digo, para, acho que foi mais ou menos isso mesmo. Mas assim, quando a gente quer se envolver, eu acho que tem espaço, a gente inclusive precisa muito, né, de muitas pessoas na SOBEST, precisa que as pessoas se envolvam nas sessões locais, na direção nacional, porque é um trabalho árduo, totalmente voluntário, gratuito, que as pessoas acham que a gente é rico, ganha dinheiro de jeito nenhum. O pessoal da diretoria da SOBEST trabalha muito, as nossas atuais presidente e vice-presidente, a Sônia e a Silvia, um beijo grande para elas. Elas trabalham muito, exaustivamente. Eu só faço parte do Conselho Científico e a gente já trabalha muito, imagino elas que estão envolvidas em todos os conselhos, em todas as áreas. Então, é importante, sim, que os estomoterapeutas se envolvam na nossa associação, né? Associação de cunho educativo, de cunho científico, cultural, que precisa da gente para fazer com que ela aconteça, entendeu? E eu acho assim, né? Pelo menos comigo, a SOBEST Ceará, no tempo da Luciana Catunda também, da Aurilene, eu acho muito acolhedora. Quando a gente chega, se a gente precisar de qualquer coisa, até se ajudar em eventos, elas sempre estão Sim. E para respaldar o estomoterapeuta, né? acolher a gente. Essa parte da científica mesmo. Sim. Né? Eu vivi mais essa última gestão, né? Quando eu entrei, eu acho que ainda era a Luciana Catunda, mas já estava no final. Então, assim, vou falar dessa última gestão local. Eu acho que a Aurilene fez um trabalho brilhante, né? Ela trouxe à luz muitos temas, encontros. Ainda hoje ela não para, né? Então, assim, eu acho que é isso, que a gente precisa de pessoas, de estomoterapeutas, que realmente queiram, gente, porque tem muito espaço, tem muita área para trabalhar, mas a gente precisa também querer Estar contribuir, disposto, né? estar disposto, porque é uma troca, é se doar mesmo, né? Porque, como eu disse, todo trabalho é voluntário, né? A gente ganha muito aprendizado, a gente conhece muita gente massa, né? Como a Sabrina falou, tem muito contato, muito network, mas também é muito trabalho, né? Eu sei que a gente nunca agrada a todo mundo, mas eu gosto de fazer parte da SOBEST, de me envolver, de fazer parte da Estima, porque eu gosto de pesquisa, né? Adoro, tanto é que
Lá no nosso curso, o TCC é em forma de artigo e obrigatoriamente todo mundo tem que submeter a revista Estima antes de defender. Por quê? Porque eu sei que a gente precisa valorizar, é a única revista que nós temos exclusivamente da área e a gente tem que estimular os nossos Muito legal estomoterapeutas isso aí, viu? a produzir trabalhos legais e submeter a estima. Como é que a gente quer que a nossa revista cresça, que cresça em qualis, se não tem trabalhos E de até um estímulo qualidade? pra gente, assim, pra pesquisar mesmo. Para pesquisar. Então, assim, um dos pré-requisitos é que, para marcar a defesa da monografia do TCC, esse artigo precisa estar submetido. Não precisa estar aprovado, óbvio, né? Porque isso vai depender do fluxo da revista, mas pelo menos submetido, Sim. sabe? Porque eu penso que a gente precisa. Nem todo mundo nasceu para pesquisar, isso é fato. Mas a pesquisa, ela precisa acontecer. A gente precisa produzir evidências. E eu acho que esse é o caminho, esse momento da pós, onde aquela pessoa que tem a veia da pesquisa vai se descobrir, vai se interessar e, quem sabe, dar segmento. Né? Então, eu sei que todos vão fazer seus estudos com esmero, mas tem pessoas que têm mais a veia. Não é obrigado todo mundo fazer tudo E na mesmo vida, que né? não se torne um pesquisador, mas pelo menos sabe como acontece e valoriza também a pesquisa. Pois, mano, foi um prazer lhe Eu que conhecer como agradeço. pessoa e como profissional, né? Porque a gente não é assim, a gente não é uma pessoa, um profissional diferente. A nossa essência, como disse a Cláudia Galdino, é a mesma, né? Mesmo. Em todo canto. Então, foi um prazer. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, eu que agradeço. Você contribuiu muito com tudo, com as novidades, com sua experiência de vida, com a história de José do Egito, que eu José vou do levar Egito. para minha vida. Levem, leiam, assistam sobre isso. Levaremos. Então foi um grande prazer. A gente vai se encontrar outras vezes aqui pra gente bater um papo legal. E também a gente tem que se encontrar fora daqui. Olha, gente, vocês estão registrando essa fala, né? Vamos cobrar dela. Vamos cobrar, Deixar, viu? viu? Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Um prazer, viu? Um beijo grande. Deus abençoe todas vocês. A sua energia eu já sentia. Agora, assim, pessoalmente, ela é mais Pessoalmente, E né? Deus tá sendo tão bom com a gente, assim, que as pessoas estão confiando na gente. Sim. Aqui a gente convida e as pessoas, assim, de prontidão, vêm com prazer. A gente, Mas vocês a estão gente vê maravilhosas, que é gente. com alegria, né? Aí a gente fica muito feliz, a gente sai daqui Estimula, É um energizada. reconhecimento, né? Eu é que agradeço, porque dá uma oxigenação também na gente, de compartilhar os nossos planos, os nossos sonhos, né? De, às vezes, quem sabe a pessoa que está assistindo aí pensou já uma coisa parecida. Eu vou entrar em contato com ela porque eu tenho essa ideia, eu posso contribuir com isso. É muito legal. Eu acho que a gente vai espalhando energia e amor e dá tudo certo, né? E assim, o que você precisar da gente, né? Se a gente puder ajudar, a gente vai estar lá. Precisar de Estamos qualquer juntas. coisa, qualquer projeto, pode contar com a gente. Até pra ir lá pra especialização Tá no final de semana, se quiser ajuda, né? Amém. É, Organizar as coisas. Imagina. Não é né? Nos projetos, né? coisa. Eu que agradeço, meninas. Certo. Sucesso aí no empreendimento de vocês. Pois vamos assim, aproveitar agora que a vamos- pode estar passando. Eu gosto Vocês nasceram para isso, para programas de hora, para podcast. Sabem produzir muito bem. Eu não sou muito formal, mas dá certo. Foi um prazer. Foi um prazer.